Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos vocês que estão aqui nessa live comigo agora no Facebook do evangelista Wellington Ramos. A paz do Senhor Jesus, quero convidar vocês, todos que estão assistindo agora ao vivo e todos vocês que vão assistir depois de gravar este vídeo, que é um importante material para você ter e examiná-lo, porque vai ser levado aqui muito conteúdo para você, muita informação importante para a edificação das vossas vidas na fé em Deus. A verdadeira fé em Deus, nós precisamos combater o bom combate dela, ser prudente, cuidar da fé. E essa fé é aquilo que o diabo quer tirar de nós. Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. A fé que foi gerada em nós, não aqui no coração, nesse bolo de carne que bombeia o sangue do corpo, mas o coração aqui, o entendimento. Essa fé que nos leva a Deus, a alcançar a sua salvação, a alcançar a graça de Deus, essa fé que nos conduz para a salvação, que é por graça, por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas qual é a fé que nos leva a agradar a Deus? Qual é a fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus? Qual é a fé que nos leva a alcançar no final a salvação da nossa alma? Como disse Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. O nosso ser real que habita no corpo. Alcançando no final a salvação. Salvação é coisa real. É a maior necessidade que o homem tem. É de alcançar, receber a salvação. Essa salvação é por um Salvador que salva o homem perdido, pecador. E nesse momento agora eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre a fé. Quero falar sobre a investida do diabo na humanidade, para que a humanidade não alcance essa fé e para que aqueles que alcançaram a fé apostatem-se dela, desviando-se dela. É isso que eu quero conversar com você agora e advertir você, cristão. Não estou falando com crente religioso de igreja evangélica, não estou falando com nenhum discípulo de religião, de instituição religiosa. Estou levando essa mensagem para você, meu irmão em Cristo. Você que é cristão, você que recebeu a fé, tem que fazer o bom combate da fé, tem que batalhar pela fé, tem que vigiar e perseverar na fé, para que o diabo não tire você, desviando você da fé. É isso que eu quero aqui convidar vocês e mostrar a vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus. Os religiosos, eles não vão dar ouvido à verdade, porque os religiosos não têm o Espírito de Deus, logo não fazem parte do povo de Deus. Mas você que é cristão, membro da Igreja de Deus, corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo, você vai receber essa mensagem. Você vai dar ouvido a essa instrução. Porque eu quero convidar você à prudência. Quero convidar você, diante de uma advertência, diante de uma orientação, que eu quero levar para você nessa instrução, mostrando para você, cuida com aquilo que tu já ganhaste, para que ninguém tome de ti. Guarda o que tu tens. Porque o diabo, vosso adversário, ele trabalha naqueles que já estão em Cristo, para tirá-los de Cristo. O mundo jaz no maligno. Mas nós que estamos em Cristo, não dentro de nenhuma igreja ou instituição, nós que estamos em Cristo, selado pelo Espírito Santo,
É isso que nos dá a garantia de que somos propriedade de Deus. No lado espiritual, existem duas classes de pessoas. No lado espiritual, existem duas classes de pessoas. As que são de Deus e as que não são. As que estão salvas, seladas pelo Espírito Santo, e as que não estão. A Bíblia nos ensina isso. Não tem nenhum outro princípio para distinguir, fazer aqui duas colocações de dois tipos de pessoas que há no mundo. Os que são filhos da ira e os que são filhos da promessa. Tudo isso por Jesus. Toda a diferença do ser humano para sair da condição que ele se encontra é através de Cristo. Em Cristo, o homem muda de situação. O homem sai da condição que está. Em Jesus, o homem é recebido por Deus como propriedade dele, filhos para herdar a promessa, a herança por Cristo. Pense nisso, reflita nisso. Estou te trazendo uma instrução porque hoje está muito raro você chegar num canto desse chamado igreja para você receber ensino, instrução. Hoje está muito raro você vê esses homens que estão por aí com o nome de pregador, de profeta, de pastor, teólogo, trazer para você a instrução simples da verdade que liberta. Ministrar para você a verdade do Evangelho. Aquilo que Deus já revelou através de Cristo. Toda a verdade de Deus que o homem precisa conhecer está revelada em Cristo. Foi trazida para nós pelo Evangelho que Cristo trouxe. O Evangelho de Cristo. E mandou anunciar ao mundo pelos que ele vocaciona, levanta, escolhendo pela sua própria vontade para cumprir essa missão, esse ministério, dentro da vocação que recebe. Para fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, o trabalho de evangelização, o trabalho de instrução, o trabalho de exortação, o trabalho de correção, o trabalho da repreensão pela verdade do Evangelho. Diante de tudo que o povo está sendo instruído, diante de tudo que o povo está vivendo, diante de tudo que o povo está crendo, que está sendo pregado aí por muitos homens, dizendo que é de Deus, dizendo que Deus revelou, dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus enviou. Cuidado, irmãos, cuidado. A estratégia do diabo é tirar o homem da palavra de Deus, da direção da palavra. Porque ninguém pode ser guiado por Deus se não tiver guiado pela palavra dele. Essa palavra é encarnada a Jesus. Essa palavra é os ensinamentos de Cristo. Não é para trás, é para frente. De Jesus em diante, a gente tem toda a revelação que nós precisamos conhecer para viver uma vida livre e salvo junto com Cristo pela comunhão com Deus. Em Jesus, por Jesus, na palavra, na revelação que Cristo trouxe, o Evangelho. Não precisamos de nenhuma revelação extra. É sobre isso que eu quero convidar você nesse momento para você ouvir. É sobre isso, sobre revelações, sobre visões, sobre homens que dizem que é profeta de Deus e estão por aí dizendo que Deus entregou a eles mensagem, que eles estão pregando, que eles estão avisando, que Deus mandou. É sobre isso que eu quero falar. O diabo ele é astuto, ele é sagaz, ele é um ser inteligente, ele trabalha com astutas ciladas. Isso quer dizer armadilhas inteligentes, situações que ele cria muito inteligente para tirar eu e você da presença dele. E como é que ele faz isso? Como é que o diabo leva as pessoas a desviar de Deus? Tirando-os da direção de Deus. E qual é a direção de Deus? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. A direção de Deus para o homem chegar a Deus, que Deus colocou, foi o próprio Jesus, o seu Filho, onde ele trouxe todo o conhecimento para essa verdade, a gente crê e ser libertou do engano e da mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Essa verdade é a Jesus. Quem ainda não conhece a Jesus, quem ainda não tem o entendimento de quem é Cristo, que ele nos ensinou, quem ainda não vive na direção da palavra de Cristo, está preso, perdido, ainda está no mundo, à mercê de um juízo e de uma condenação quando deste mundo partir. Porque Cristo, ele é o único que liberta e salva, quando o homem conhece-o, crê e se converte a ele. É preciso essa atitude do ser humano. Muitos estão aí dentro das suas aglomerações, dos seus locais, adorando a Jesus em vão. Porque não é o fato de dizer eu creio em Jesus, Jesus é grande, tem que conhecê-lo, tem que ter o arrependimento para receber dele a sua revelação, o seu conhecimento. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Todos estão aí dizendo Jesus é grande, ele é poderoso, ele é Deus, mas não tem a convicção, não serve a ele como Senhor, porque não está na direção do Espírito Santo. É mais um no meio de muitos religiosos dentro da transformação do entendimento secular, não do entendimento interior pelo Espírito Santo. Só podemos crer e conhecer quem é Jesus verdadeiramente se a gente ouvir a mensagem do Evangelho, crer e se converter para que o Espírito de Deus habite em nós, nos tome como propriedade de Deus, nos abra o entendimento, nos direcione no senhorio de Cristo e nos guie em toda a palavra que Cristo nos trouxe, toda a verdade. O próprio Jesus disse isso. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus fala do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito dele, não é de Deus. Aprenda uma coisa aqui. A Bíblia nos dá duas direções para a gente entender quem é e quem não é de Deus. Vamos dizer assim. Todo mundo hoje diz que é de Deus, não é verdade? A Bíblia nos dá o meio para saber quem é e quem não é de Deus. A Bíblia nos dá o princípio para a gente saber quem é e quem não é de Deus. A Bíblia nos mostra. Todo mundo diz que é de Deus. Todo mundo hoje diz que é profeta de Deus. Todo mundo hoje se levanta como ungido de Deus, como mensageiro de Deus. Está aí os homens aí dizendo que Deus enviou para mandar dizer isso, para revelar aquilo. Todo mundo diz que é de Deus. Mas vamos analisar pelas Escrituras para ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Amém? O Senhor Jesus, lá em João 8, capítulo 8 em diante, eu não vou citar o versículo aqui agora exatamente porque eu não sei, mas está lá no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João. Saber eu sei, porque eu estou esquecendo agora. O importante é que a palavra que eu vou levar para você está nas Escrituras. Estou levando para você o que está escrito. Não é o que eu estou recebendo de revelação, de visão, não. Eu só prego, eu só levo, eu só anuncio, eu profetizo tudo aquilo que está escrito. Essa é a verdadeira profecia que Deus levantou a igreja para levar ao mundo. Não é essas profecias que tem muitos por aí dizendo que assim diz o Senhor, Deus mandou dizer, é mentirosos. O ofício do Velho Testamento dos profetas não existe mais. Profeta hoje de Deus é levantado para pregar a palavra, levar ao povo a instrução da palavra. É isso que eu faço. Eu prego as Escrituras. E dentro da verdade revelada por Jesus, Novo Testamento. Presta atenção. Quem é de Deus? Todo mundo diz que é de Deus. Mas segundo as Escrituras, nós precisamos examinar para ver alguns parâmetros para a gente entender essa verdade. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 8. Versículo, deixa eu ver se é o 40 e... João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus.
Jesus falou isso dentro de um contexto aqui, para um grupo de religioso, que era o povo de Deus. Os judeus é o povo escolhido, segundo nação. E Jesus aqui nesse contexto vai dizer aos judeus que a maioria, os líderes da religião judaica, fariseus, saduceus, escriba, sacerdotes, príncipes, principais, Jesus vai dizer aqui aos fariseus, os líderes da religião farisaica, uma religião, a religião principal judaica, que era farisaica, né? Jesus vai dizer aos fariseus, se vocês fossem de Deus, vocês escutavam a palavra, a doutrina que eu trago. A doutrina que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. Vocês não ouvem a doutrina. Vocês dizem que são filhos de Deus. Olha o que Jesus vai dizer a esses homens. Religiosos. A religião principal judaica. Onde o povo aqui dizia que eram os mais santos de Deus. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Vocês têm por pai o diabo. Vocês não são de Deus. Ser de Deus não é dizer que é de Deus porque está dentro de uma religião. Não é dizer que é de Deus porque está num grupo que diz que é o grupo principal de Deus. Ser de Deus não é abrir a boca e dizer eu sou de Deus. Existe um princípio, existe um critério, existe uma condição para ser de Deus. Tem que estar na palavra dele, tem que estar selado pelo Espírito Santo, tem que crer na mensagem do Evangelho e tem que pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, porque Deus só recebe aqueles que crê em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus é como tornado-se, aliás, filho de Deus por Jesus Cristo. Pela fé em Jesus. O homem agora é de Deus. Propriedade dele. De Deus como? Porque tudo é de Deus. Você pode até me questionar dizendo assim, mas tudo é de Deus. Todo ser humano. Deus criou tudo. Ei, o mundo, a terra e as obras que nela há, tudo é dele. Tudo. Criaturas, coisas criadas, tudo é dele. Mas tem uma coisa. Para a eternidade, só vai os filhos que são gerados pela fé em Jesus Cristo. Para ser filho, tem que ser gerado pela fé em Jesus. Todo ser humano é criatura de Deus. As criaturas não herdarão o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus os filhos que se convertem a Cristo para ter uma nova transformação, para ser uma nova criatura, para receber a aceitação de Deus, para ter reconciliação com Deus, para receber a remissão dos pecados, para sair da condição de filhos da ira e receber em Cristo a condição de filhos de Deus que vai herdar a promessa eterna da vida com Deus. Só através de Jesus Cristo, por meio da fé. Filhos de Deus. Todo mundo diz que é de Deus. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, olha o que João vai dizer, isso me chama muita atenção, porque isso é muito importante, isso é um princípio que a gente tem que usar para julgar esses homens que estão por aí, dizendo que é representante, que é anjo, que é apóstolo, que é bispo, que é profeta, que é evangelista, que é não sei o quê. Todo mundo diz que é de Deus. Olha o princípio que a gente tem que usar, meu irmão. Nós temos que ser prudentes. E prudência fala de você estar examinando a palavra, buscando aprender de Cristo, conhecendo a verdade que liberta. Qual verdade é essa que liberta? A verdade, Jesus, o que ele ensinou. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, João vai dizer assim, presta atenção no que está escrito. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Olha
Olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Ah, não importa, mas é o pastor presidente, é o teólogo, é o doutor, é o bacharel, é o cara que é o tampa nas escrituras. Se ele não traz a doutrina de Cristo, se ele não permanece na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Pode desprezá-lo, pode ignorá-lo, porque se você der ouvido a ele, vai estar recebendo doutrina de demônios, que vai fazer você apostatar da fé. A verdadeira fé que leva o homem à salvação é a fé em Cristo. E fé não é você crer em qualquer coisa, não é uma fé cega. A fé é pela palavra, que é a luz que guia a nossa direção até o final para a salvação. É pela palavra de Cristo. João vai dizer, todo aquele que prevaricar, você sabe o que é? É não permanecer, é a pessoa que não mantém-se na posição, é a pessoa que não se conduz na direção, sai daquela direção que foi dada a ele. Ele não persevera, ele não permanece, ele prevarica, ele sai, ele pega outra direção, ele cria outra ideia, ele não permanece. E a Bíblia vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo. Se o cara está trazendo ensinamento de Deus, está trazendo visão de Deus, revelação de Deus, coisas de Deus, se não tiver dentro do crivo da doutrina de Cristo, não receba. Esse aí não tem a Deus. Está escrito na palavra, irmão. A gente tem que se basear pela palavra. Nossa fé verdadeira para com Deus não é uma fé cega. É uma fé guiada pela luz de Deus, que é a palavra, que é Jesus. Nós temos que ser guiados por ele, irmão. Não é por esses homens que estão por aí, tomando para si a autoridade que é de Cristo, aonde quer que o povo esteja reverenciando a eles, tomando o lugar de Cristo, tomando do povo a direção, porque o povo tem que ser conduzido, guiado, submetido a Cristo pela palavra, e os homens estão por aí, tomando de Cristo a autoridade, querendo que os homens jurem fidelidade a eles, à doutrina da igreja deles, ao sistema religioso deles. Não, meu irmão, se você é cristão, tem que manter-se fiel a Cristo pela palavra. João 8,31, Jesus disse isso. Se vocês guardarem a minha palavra, não é a palavra de igreja, nem de pastor, nem de nenhum homem, líder religioso, é a palavra de Cristo, aí você será verdadeiramente discípulo de Cristo. E não se deixa levar por nenhuma visão, ensino, doutrina que os homens estão criando por aí. Tudo é uma estratégia do diabo, irmão, para nos desviar da fé, para nos tirar do caminho da salvação. O apóstolo João vai dizer, na sua segunda carta, versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 ao 11, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. É a palavra que nos adverte isso, irmão. Seja prudente, siga a vida de fé com Deus pela palavra. Todo aquele que vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba, irmão. Tem muita gente aí lotando a igreja para guardar o sábado, porque diz que tem que guardar para ser salvo. Tem muita gente aí lotando a igreja atrás de campanha de vitória, atrás de campanha da marcha, campanha da chave, campanha derruba gigante, campanha derrubando muralha, campanha da libertação, quebra de maldição. É tanta campanha, é tanta direção. Tem muita gente buscando a Deus dentro de instituição, dentro de local, dentro de cantos. Tem muita gente levando pedido a Deus dentro de altar e de igreja, indo para os altares das igrejas. Tem muita gente subindo um monte para buscar a Deus, porque diz que ali é mais perto. Ei, não receba isso, isso não é doutrina de Cristo. Isso não é doutrina de Cristo. Não, você já é salvo de antemão, porque Deus estabeleceu um para o céu e para o inferno. Sai dessa doutrina, pode ser calvinista, arminiana, presbiteriana, congregacional,
batista, assembleia, adventista, testemunho de Jeová, mormon, igreja católica, espiritismo, budismo, xiismo, candomblé, seja qual for a instrução, a religião, os conceitos que você está vivendo, se você quiser viver uma fé para alcançar no final a tua salvação, venha se conduzir pela doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não ensina nada disso. A doutrina de Cristo não ensina ninguém a se flagelar, a fazer boas obras para ser salvo, a viver karma, caridade, a estar dentro de nenhum local, a ser devoto, praticante, a proibição de doutrina, de regra de igreja. Não! A doutrina de Cristo não nos ensina nada disso. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Tem muita gente escravo dentro das religiões, vivendo sacrifício de tolo, devotando, consagrando sua vida dentro de obrigações, proibições, vivendo dentro da moldura que a instituição determina, em vão, como se fosse para Deus, porque vida para Deus não é por esse caminho. O caminho é um só, é Jesus, a doutrina dele. Jesus disse isso, eu sou o caminho. Não é dentro de nenhuma igreja. Cuidado, irmão. O mundo está aí uma guerra de quem é de Deus e quem não é. Se mantenha firme e seguro em Jesus Cristo. Não se preocupe em estar dizendo que você é de Deus, o outro não. Se preocupe em estar firme verdadeiramente com a tua fé em Cristo, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Não é aquele que diz que é de Deus, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus. Ninguém vai para o céu porque diz que é de Deus. Só vai para o céu aquele que verdadeiramente se converteu, recebeu o selo de Deus, tornou-se propriedade de Deus, para ser levado por Deus naquele grande dia que nós estamos aguardando, esperando, perseverando, combatendo o bom combate da fé, para não perder esse momento, para não desviar do caminho, porque muitos já apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios, levado por muitos ventos de doutrinas, pelo engano dos homens fraudulentos, gananciosos, cobiçosos, avarentos, que faz do povo negócio. Muitos estão vivendo o evangelho anátema. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos na Galácia. Olha, irmãos, cuidado. Se chegar alguém trazendo algum evangelho que não seja esse que eu vos prego, não recebam. Pode vir um anjo do céu. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai aqui ensinar aos irmãos que os irmãos têm que estar firmes na doutrina. Não é por homem. Não se deixe levar por homem, por pastor, por pregador, por profeta. Não, porque o que você tem que estar firmado é na doutrina. Busque examinar e ouvir, praticar, guardar, reter a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu. Um anjo. O anjo é uma autoridade espiritual. Superior aos homens. Mas Paulo está dizendo, não importa. Paulo não está dizendo demônio não, é um anjo mesmo. Pode vir Gabriel, pode vir Miguel, pode vir os anjos, arcanjos, querubim, serafim. Não quero saber, a autoridade para mim não é anjo, a autoridade é Cristo, a doutrina dele. Se esse não traz a doutrina de Cristo, não receba. Aí Paulo vai dizer, ou qualquer um no nosso meio, pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João, pode ser qual for o apóstolo, o ancião, o bispo, o teólogo, o doutor, o pastor, o bacharel. A autoridade para o povo de Deus é o próprio Deus. É Cristo, a doutrina de Cristo que nós temos que ser reverente. E seja qual for o homem que não estiver trazendo ela, não receba. Note, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo 17, advertir os irmãos sobre essa realidade. Irmãos, percebam, note, os que entre vós traz escândalo e dissensão à doutrina de Cristo, não receba, aparte-se deles. É o que Paulo vai dizer. Porque tinha muitos trazendo ensino, doutrina, visão, revelação, que não condizia com o evangelho de Cristo. O que nós, igreja, temos que se manter fiel, ser submisso, sem questionar, é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja, nem a líder de igreja. Pastor, papa, presidente, seja quem for. É a Jesus, irmão.
E aquele que está entre nós, não sobre nós, aqueles que estão entre nós, com o ministério da palavra, a vocação que Deus deu a ele para ministrar a palavra, nós temos que vigiar se eles estão ministrando a doutrina de Cristo. Se não for, não recebam. É calor, irmão. É o calor da palavra, levando a verdade. Essa é a minha alegria, a minha causa de ganho. É saber que eu estou proporcionando a muitos a informação, estou notificando, estou informando, estou levando instruções para esclarecer muitos que vão assistir e que têm assistido esses vídeos. Essa é a minha causa de ganho. Não quero saber de like, não quero saber de seguidor, não quero saber de dinheiro de Quai, do Face, do YouTube. Não quero saber de ganhar dinheiro. Se eu tiver direito de receber, eu recebo. Mas eu não trabalho aqui com esse propósito. Eu não peço seguidor aqui, não. Eu não peço like, não. Eu peço a tua atenção para a palavra. É isso que eu quero que você escute. Esse é o meu propósito, é a minha causa de ganho. É levar para você o conhecimento de Deus para te libertar desse engano maldito que tu estás vivendo em nome de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ficar firme na fé, irmão. A fé que nos leva, no final, a alcançar a salvação da nossa alma. Nós temos que combater o bom combate da fé. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nos leva, no final, a alcançar a salvação. Não é você chegar e dizer, eu já sou um escolhido, eu já estou salvo, de antemão eu não perco mais salvação, isto aí não tem mais perigo. Cuidado, o diabo está enganando muitos com essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, tirando muitos da direção do céu, tirando muitos da salvação, porque Jesus não ensinou isso. Não quero saber se você é calvinista, arminiano, se você quer ir para o céu, você tem que ser cristão, seguir a doutrina de Cristo, não é de nenhum teólogo. Não é de nenhum pastor, não é de nenhum doutor das Escrituras. É a doutrina de Cristo, seja cristão. Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus vai dizer, Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, existe um final, na caminhada da fé, será salvo. Será salvo. Jesus é quem nos dá a salvação. Mas para aquele que tomar uma atitude de fé, e a fé é você seguir, se converter e seguir a Ele, sem desviar, até o fim. Essa é a fé que Ele quer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E siga-me. Seguir Jesus é até o final. E sabe quando se dará o final da nossa fé? Quando a gente sair deste mundo temporal e for para a eternidade. Aí findou, ou com a morte física, ou com o arrebatamento, a vinda de Jesus, para levar os salvos em Cristo. Aí vai se dar o fim. Mas enquanto não se der o fim, Paulo vai dizer, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, Paulo vai dizer... Eu vou até ler como está aqui nas Escrituras, o que Paulo diz. É muito interessante, irmãos, a gente ser instruído com a palavra pela palavra. Segundo aos Coríntios, saiba de uma coisa, irmãos, estamos andando por fé. Combata o bom combate da fé. Porque muitos já apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios. Olha o que Paulo vai dizer sobre a fé que hoje estamos vivendo aqui, por fé. Paulo vai dizer... Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Está escrito assim. Paulo dizendo aqui, ele diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E o texto vai dizer, assim como ele é, o veremos. Lá na segunda carta do apóstolo João, capítulo 2. Hoje, andamos por fé. Jesus está conosco, por fé. É a nossa fé que nos garante a proteção dele. É a nossa fé que nos dá a certeza
de que Ele está em nós pelo Espírito Santo. Vivemos por fé. Por quê? Porque não é por visão óptica, não é pela vista física, no ambiente, não. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas Ele é o meu protetor. Ele me guarda, Ele me protege. Ele é o meu escudo, minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso é por fé, dentro do princípio dirigido pela palavra. Hoje vivemos nessa vida com fé em Deus pela palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certeza e prova das coisas que não se vê. Eu não vejo, mas tenho certeza e tenho a prova, porque o Espírito Santo testifica em mim que a minha alma está salva, porque eu creio no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, que eu estou guardado para aquele grande dia que está reservado lá no céu, a vida perfeita em abundância, de alegria, de gozo, de paz, em eternidade, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem enfermidade, nem envelhecimento do corpo, porque vamos receber um corpo glorificado para viver a vida perfeita em abundância com Deus lá nos céus. Eu creio nisso por fé, não por vista, é por fé. E esta fé é principiada pela palavra. É a palavra que me garante isso. É o Espírito de Deus em nós que testifica e quem nos dá a visão pela fé desta grande bênção que está reservada para nós lá nos céus. O homem que não tem o Espírito de Deus não tem essa certeza, não tem essa convicção. Sabe por quê? Porque aquilo que o olho não vê, o ouvido não ouviu e não desceu o coração do homem, é as coisas que Deus tem preparado. Não é para todo mundo não, é para aqueles que amam o Senhor. E isso só podemos ver pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O homem natural não compreende isso. Ele pode até falar de salvação, ele pode falar do céu, da boca para fora, mas no interior dele, ele não tem a segurança de que a alma dele está guardada para viver esta vida perfeita. Ele não tem essa certeza, porque ele não tem a convicção desta promessa, desta bênção, desta esperança. Por quê? Porque ele ainda não se converteu a Cristo, porque só quem está em Jesus, selado pelo Espírito Santo, é quem tem a certeza e a convicção dessa promessa, que é o Espírito Santo, é quem testifica com o nosso espírito esta verdade. Dá uma lidinha lá. 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 2, versículo 9 em diante. Você vai ver essa verdade. Meu amigo, nós temos que viver por fé. Não importa o que o mundo está acontecendo. Não importa a circunstância momentânea. Não importa a leve e momentânea tribulação, não importa as aflições desta vida, o que importa é que eu vivo olhando para o alto, esperando, aguardando, ansiando aquele grande momento que Jesus virá nos tirar deste mundo, ou então com a morte partiremos para Ele. Temos que viver nessa esperança e viver com prudência, ser perseverante na fé, para não apostatar, seguindo doutrina de demônios, porque muitos estão com o nome de que vivem, estão mortos, muitos estão adorando a Deus em vão, muitos estão perdidos achando que estão salvos, muitos estão desviados da verdade pensando que estão na verdade, porque o diabo, o vosso adversário, ele trabalha de uma forma sutil. Se você não estiver vigiando, conhecendo, sendo prudente com a palavra, você não vai ver a ação do diabo tirando você da direção de Deus. Meu irmão, salvação é um fato, é uma realidade. Mas isso só é realidade para todo aquele que creu em Jesus verdadeiramente. Não é para quem está dentro de religião. Salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, meu irmão. E crer em Jesus não é se filiar a uma igreja, mudar a forma de vestir. Isso não caracteriza ninguém pelo novo nascimento. O novo nascimento não é caracterizado pelas vestes. O novo nascimento, ele é distinguido pelo entendimento. É o entendimento transformado, é a mente transformada, é a esperança, é a direção, é os princípios, é o conceito, é a fé que o homem tem agora dentro da visão de Deus, porque ele teve o entendimento transformado. Salvação, vida com Deus é questão de entendimento. Transformação não é daqui, ó.
do corpo, de veste, transformação aqui, ó, porque tem muita gente bonitinho, de paletó, de gravata, andando com Bíblia de lado de baixo, sendo religioso, praticante, devoto, mas não teve a mudança aqui ainda. Não tem entendimento nenhum da verdade, não tem esperança, a alegria dele não é nas coisas do alto, é nas coisas da terra. Só fala das coisas da terra. A preocupação dele está nas coisas da terra. O futuro dele, a bênção dele, a atenção dele está nas coisas da terra. Não tem a visão no alto, porque só tem a visão do alto quem já morreu para o mundo e nasceu para Deus. Quem teve o novo nascimento, quem recebeu o selo da promessa, a garantia, o penhor da redenção, o Espírito Santo. É Ele que nos dá a mente transformada para olhar para as coisas do alto e ter a certeza e a convicção da esperança e viver na paz e na alegria, na confiança de que a minha alma já está guardada e segura para quando deste mundo sair, partir para a vida eterna com Deus. Não tenho mais medo, ainda que alguém diga, se você não estiver dentro de igreja, você não é salvo. Se você não for batizado dentro de igreja, você não é salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não fizer isso, aquilo ou aquilo outro, como a religião manda, você não é salvo. Sabe por que eu não tenho mais medo disso? Porque dentro de mim tenho a certeza da salvação. Não é uma igreja, não é um ritual de guardar sábado, não é um ritual de batismo, não é dar dízimo, não é estar dentro de nenhuma religiosidade, não é viver obras de caridade, não é viver dentro da minha própria virtude. É pelo Espírito Santo que me dá a certeza da salvação, porque Cristo me garantiu essa salvação. A minha maior convicção e certeza de salvação é o Espírito Santo que me dá por meio da fé em Jesus. Não é de vida de igreja. Por meio da fé em Jesus Cristo, irmão. Vigia, irmãos. Abre os ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas não é essas coisas que estão dizendo aí que é de Deus, não. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é esses espíritos que estão por aí falando, dizendo que Deus está mandando, Deus está revelando, porque o Espírito Santo, ele vai levar a igreja na direção, na instrução, na orientação da doutrina de Cristo. O Espírito Santo não guia ninguém por outro caminho. Só há um meio, só há uma doutrina, só há uma fé, só há um corpo. Só há um só Senhor. Desperta, irmão. Virou moda hoje ou não? Virou moda hoje. Todo canto tem uma pessoa dizendo que Deus revelou algo a ele. Ah, porque vai ter um grande acontecimento no Brasil. Deus me revelou. Ah, porque Deus me revelou que vai ter uma grande catástrofe. Olha, Deus me revelou que vai abalar com a igreja no Brasil. Irmão, saiam dessas conversas desses mentirosos, desse engano de demônios, porque o que Deus revelou já está revelado e escrito aqui nas Escrituras. Bem-aventurado os que ouvem, os que crêem e os que praticam as coisas que estão aqui escritas, reveladas. Não é o que os homens estão revelando aí. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Tu quer ser bem-aventurado, meu irmão? Vem para a palavra, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, assim está escrito. É assim que o pregador, que o profeta de Deus hoje, levantado na nova aliança, tem que ministrar. Não é Deus me diz, Deus está mandando, não. Assim está escrito. Estou pregando e levando para você, e levando a profecia que já está revelada aqui. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar as coisas que estão escritas não é guardar o que os homens estão dizendo que Deus está revelando aí, não, irmão. Sai dessa mentira, sai desse caminho. É muita gente dizendo que é profeta de Deus, que Deus mandou dar uma revelação, que Deus trouxe uma visão, que Deus vai abalar o Brasil, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, mas ouça a palavra de Deus. Ouça o que está escrito.
Dê ouvido à voz do Senhor, que fala pela sua palavra, naqueles que têm compromisso com Ele para pregar a palavra dEle. Os arautos de Deus somos nós, que pregamos a palavra como a palavra diz. Os arautos de Deus, a voz de Deus, a trombeta de Deus na terra, não são esses mentirosos que tomam para si a autoridade, que quer impressionar o povo, que quer que o povo veja ele como homens de Deus, cheio do poder, e cria os movimentos, cria o grito, cria aquela unção, aquela coisa toda para emocionar o povo, para que o povo veja que ele está cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus é pregar a palavra, como ela ensina, o que está escrito nela, transmitir para o povo, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo não trabalha por essas emoções, por esses movimentos que os homens estão dizendo aí, que é poder de Deus. Aí não tem o Espírito Santo, aí tem o Espírito do engano, da mentira, usando esses homens para levar para vocês doutrina de demônios, para desviar vocês da verdade, daquilo que está revelado. Cuidado, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho interessante que Jesus Cristo, quando chega para os religiosos que eram mestres das Escrituras, pregadores, ensinadores das Escrituras, examinavam as Escrituras, Jesus chega para eles e diz assim: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Era muitos teólogos, conhecedores das Escrituras, mas negavam a Jesus, não se dirigiam a Jesus, criavam outros meios, queria a vida eterna, queria estar na presença de Deus, diziam que ia para o céu, mas não queriam aceitar o verdadeiro caminho, negavam o caminho, negavam a verdade, negavam o único meio pelo qual o homem pode ir para o céu, usando toda a sabedoria nas Escrituras, mas mesmo assim com a mente cega. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Nicodemos era o mestre da lei, porém perdido na escuridão, porque não conhecia a luz de Deus, porque a luz de Deus estava ali revelada para iluminar a mente dos que estão nas trevas. A minha foi iluminada. E a sua? Você está sendo conduzido por quem? Aonde é que você está buscando vida com Deus? Aonde é que você está buscando estar firmado em Deus? Aonde é que você está buscando segurança para a salvação? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Que doutrina Paulo fala aí, hein? Qual é a doutrina que Paulo fala? É a doutrina de alguma igreja? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O lugar de salvação não é igreja nenhuma. Igreja somos nós, pessoas, que anuncia a salvação. O lugar de buscar a Deus não é dentro de igreja nenhuma. Deus habita em nós, pessoas, que somos templo e morada de Deus. O lugar de estar com a vida firmada em Deus não é dentro de devoção, de obrigações, de guardar usos e costumes e nenhuma tarefa da igreja. O lugar de estar firme em Deus é na palavra de Cristo. Mateus 7, 24. O homem prudente que edifica sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Não é obra de igreja, não é tarefa de trabalho religioso. Ouve e pratica a minha palavra. Esse é o lugar seguro para você estar garantido com a tua salvação, com a tua vida com Deus. Tem gente que acha que vida com Deus é a vida de devoção e consagração a obrigações religiosas. Aí tem gente que torna-se escravo, porque tem esse entendimento. As pessoas entendem assim: não, se eu não for para a igreja, se eu não cumprir minha religiosidade, se eu não viver os rituais,
se eu não cumprir o sacrifício, se eu não viver a formalidade, eu não tenho vida com Deus. Eu tenho que viver tudo isso para ter vida com Deus. E esse não é o meio, nem o caminho para o homem estar vivendo para Deus. Vida com Deus é na palavra, guiado pelo Espírito Santo, pela fé em Cristo, acabou. A doutrina de Cristo não manda viver isso que hoje os religiosos vivem. A doutrina de Cristo não ensina ninguém a se dirigir a nenhum local como hoje os religiosos se dirigem aos seus templos, às suas igrejas, aos seus locais, aonde centralizam a vida com Deus, dentro daquele ambiente, mistificando o local, como se fosse o meio de Deus operar só ali. A doutrina de Cristo não ensina isso. O lugar de Deus operar é na minha vida. Eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou a morada de Deus. A rocha onde eu estou não é nenhuma instituição religiosa, casa de alvenaria. O local onde eu estou firmado é na palavra de Cristo. Ele é a própria rocha. Ele é o verdadeiro alicerce. E ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Jesus Cristo é a pedra de esquina. É a pedra principal da construção. Toda construção que não estiver edificada em Cristo, nem na doutrina dele, vai cair, não vai prevalecer, vai desmoronar. E todos aqueles que estão nessa construção, com a casa firmada na areia, vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque o alicerce verdadeiro é Jesus, a doutrina dele. Não é igreja nem doutrina da igreja. A palavra é essa. O que você precisa é ouvir instrução. É ser ensinado, não é viver dentro desse escudo de movimento, indo à emoção. Você precisa ser instruído para que o teu entendimento alcance, projete e receba a instrução que você recebe de Deus, que você está sendo levado a conhecer de Deus. O povo está levado no oba-oba. O povo está levado no emocionalismo, o histerismo, o fanatismo, a gritaria, os movimentos de poder de isso, daquilo, outro. Mas o que o povo precisa é instrução, ensino, para crescer na graça e no conhecimento. É preciso trabalhar o entendimento do povo com a palavra, notificando, informando, corrigindo, repreendendo, instruindo, exortando, para que todos sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a vida com Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para essa finalidade. Jesus não levantou ninguém para estar dentro de igreja fazendo show espiritual, fazendo show de poder. Jesus levantou homens com sabedoria que ele deu para pregar a palavra, para instruir, para corrigir, para ensinar ao povo com lucidez, sobriedade, não embriagado, não manifestado, não cheio de gritaria, nem de arrogância, prepotência, de soberba, mas com humildade, sabedoria, simplicidade, pregando a doutrina de Cristo. Foi para isso que Jesus levantou os seus discípulos, apóstolos. Foi para isso que ele deu pastor, pregador. Ele deu homens para o ministério da palavra. Não foi para criar show de poder espiritual dentro de igreja. Não foi para fazer campanha nenhuma. Não foi para levar ninguém a estar dentro de igreja gritando, correndo, vendo o anjo caindo, descendo do céu, trazendo vitória. Não. Jesus levantou homens para pregar, ensinar, instruir, notificar a verdade para o povo que está vivendo essas mentiras. E aqui você ouve, é instruído, é ensinado pela verdade que liberta. Amém, meus amados? Meus amados irmãos, meus amigos, nesse momento eu quero agradecer a você que está comigo aqui ao vivo, nessa live de instrução, aqui no meu canal no Facebook, Evangelista Wellington Ramos. Eu também convido você, se você desejar e quiser mais material para instruir você, esclarecer você de vários assuntos, vá lá no meu canal no YouTube, lá no Kawai também. Tem vários vídeos de instruções com vários assuntos que vai ser
muito interessante para você ser esclarecido de pontos que você está sendo privado da verdade. Conheça a verdade e seja liberto. Busque o conhecimento de Cristo, aprenda de Cristo, seja instruído por Cristo e se conduza na fé pela doutrina de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, mandando a paz do Senhor aqui para o meu irmão Maurício Pinheiro, né? Está assistindo aqui ao vivo. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Fredson Amorim, da Bahia. E todos os outros que me acompanham aqui. Que Deus continue abençoando, guardando a sua mente, livrando você do engano, da mentira, para que você não venha apostatar da fé. Amém? Tem muita gente aí que diz a palavra de Deus, estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, buscando pregadores que preguem segundo o que eles querem ouvir, fábulas, fantasia, coisas que seja agradável. E com isso, desviam-se da verdade. Mas aqui você escuta a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Deus abençoe, pessoal. Tudo bem? Fiquem na paz.